Davi Narciso, estudante de teologia. Hoje eu tenho um comentário bíblico para você. E hoje comentaremos o capítulo 19 do Evangelho de João. E só um detalhe, estamos já terminando esse capítulo, esse livro, né? Capítulo não, livro. Estamos já terminando esse livro, esse comentário, esse processo de comentário de todo esse Evangelho. Tá? Então estamos no 19, falta o 20 e o 21. Então provavelmente daqui a 2 dias já terá neste canal todos os textos comentados do Evangelho de João. Tá? Mas antes de a gente entrar nesse comentário bíblico, eu quero te fazer um convite. Tá? Convite para duas coisas que são muito importantes. A primeira coisa que é muito importante é você se inscrever nesse canal para que você ajude essa obra a crescer cada vez mais. Né? Então, se você se inscrever, todos os vídeos que subirem nesse canal, você vai ser avisado e tudo mais. Então, se esse vídeo e se outros vídeos que você tenha visto nesse canal foi bênção para a tua vida, com certeza os próximos ainda serão, pela graça de Deus, pela vontade dele. E claro, porque a obra dele, ela deve crescer cada vez mais. E outra coisa, se isso está sendo legal para você, curta o vídeo, comente, porque assim você ajuda que haja uma dinâmica maior dentro dos vídeos. E mais, né? A gente sabe o que está fazendo legal e o que não está fazendo legal. E aí se você comentar, se você não gostou de alguma coisa e comentou, com certeza nos próximos vídeos eu vou melhorar. Eu vou aderir, se for uma proposta e uma ideia legal, eu vou aderir ao seu comentário e com certeza a gente vai conseguir crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Tá? Uma outra coisa é, se esse vídeo está sendo bênção na tua vida, permita que ele seja bênção na vida de outras pessoas. Se você teve acesso a esse vídeo, permita que outras pessoas também tenham acesso e tenham um crescimento espiritual ainda melhor. Tá bom? Então faça isso que você vai ajudar muito, bastante, muito demais e bastante a minha vida, a obra que está sendo realizada através da minha pessoa, junto com a tua pessoa, e é claro, e vai ajudar que outras pessoas também tenham crescimento. Sabe, compartilha com o pessoal da sua comunidade religiosa, da sua igreja, da sua comunidade, até com o pessoal da academia. Você faz academia lá, então vai lá fazer seus pilates e tudo mais, né? Leva esse material para o grupo de dança, o grupo de escola, da faculdade, compartilha com o pessoal. Inclusive, se houverem críticas, quanto mais críticas a gente melhora cada vez mais. Uma outra coisa que eu quero te convidar a fazer, que isso também é muito importante para você, na descrição do nosso vídeo existem alguns produtos que a gente está entregando, disponibilizando para você conseguir ter um crescimento cada vez melhor. Então tem um curso de teologia, 2 cursos de teologia, tem Bíblia para criança. Então se você tem um filho e tal, e você já quer iniciar essa formação cristã nele, né, essa iniciação mistagógica, né, nos mistérios de Cristo e da vontade de Deus, permita, já adquira esse produto, entregue para o seu filho e tudo mais, que isso vai ser muito bom para o seu crescimento, para o crescimento da sua casa e também para a sua igreja. E se você é professor de escola dominical e tudo mais e precisa de um conteúdo mais aprofundado, tem conteúdos relacionados à história e geografia de Israel, está dentro da descrição desse vídeo. Então vai lá, acesse, veja se lhe apetece e se isso vai ser útil para o seu crescimento, tá bom? Então veja esse conteúdo e se você sentir no teu coração, ajuda essa obra. E uma outra coisa, já para a gente terminar, porque eu já estou falando demais, e o mais importante é a palavra, se você sentir no teu coração de ajudar essa obra de uma outra forma, vai na descrição desse vídeo que existem outros meios, outros caminhos para você também ajudar esse procedimento, essa obra que a gente está realizando pela graça e pela vontade de Deus. Tá? Claro que é digno o obreiro do suor do seu trabalho, mas graças a Deus ele tem nos disponibilizado muita força, garra, determinação e graças a Deus tem abençoado esse canal. Tá? Tenha sido bênção demais na minha vida e na vida de muita gente. Então colabora com essa obra. Vamos lá? Olha só. Hoje a gente tem o Evangelho 19, o capítulo 19 do Evangelho de João, que já está terminando, como eu já falei. E nesse capítulo a gente percebe que uma grande coisa, uma coisa muito interessante nesse capítulo. O que acontece? Quando a gente vai para as obras da filosofia, né? Quando a gente vai para as obras da filosofia moderna e contemporânea, a gente vê vários filósofos como Michel Foucault, como Nietzsche, como o próprio Freud. A gente vê vários filósofos, o Jung, que eles vão se debruçar na literatura cristã, judaico-cristã,
e vão começar a criar todos os seus repertórios de reflexão sobre a melhor vida e o melhor comportamento humano. Então, na hora que a gente vai para Max Weber, quando a gente vai para vários outros filósofos do período moderno e contemporâneo, Hegel, quando a gente vai para as obras do Hegel, do Kant, a gente consegue, de vários outros, a gente consegue entender algumas coisas que começaram as reflexões deles, que os evangelhos foram motor. Quando a gente se depara com o capítulo 19, a gente se depara com obras do Nietzsche, por exemplo, que fala claramente, que aponta claramente para esse momento, tá? Então esse sofrimento de Cristo, tá? Ele aponta para os livros de sabedoria como Eclesiastes e outros livros de sabedoria, tanto da Bíblia católica quanto da Bíblia protestante, e a gente consegue ver dentro desses livros as vozes que apontavam para a vida do Cristo. E quando a gente junta esses dois livros e pega as obras da filosofia, a gente encontra nas obras da filosofia vozes que possivelmente seus escritores, seus pensadores encontraram dentro da Bíblia. Então, a gente vai fazer esse panorama. E por que eu estou falando isso? Simplesmente para você entender que Deus disponibilizou para nós os elementos mais sublimes de todo o pensamento humano para fazer de nós mentes pensantes que podem pensar e refletir sobre a palavra de Deus e, através desses pensamentos, dessas inspirações, edificar cada vez mais a vida das pessoas, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai fazer essa imersão e você vai conseguir encontrar algumas vozes, principalmente do Nietzsche, aqui dentro. Vamos lá? Na hora que eu pego o capítulo 19 de João, uma das coisas que me chamam bastante atenção, a gente vê todos os atos... os atos de espancamento em Jesus, tá bom? Mas aí, quando a gente chega no versículo 5, a gente encontra uma coisa muito importante. Então, levaram Jesus, tá? Os soldados espancaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho, só que aí eles colocaram um detalhe, tá bom? Colocaram um detalhe muito importante. Eles colocaram um manto de púrpura, tá? E em outras Bíblias a gente encontra esse manto de púrpura escrito como um manto vermelho, tá bom? Isso eu estou voltando, eu ia falar direto do versículo 5, mas eu estou voltando para o versículo 2 e 3, tá bom? Então, soldados tendo tecido uma coroa de espinhos, colocaram a coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça e envolveram-no com um pano de púrpura. Isso no versículo 2. Quando a gente vai para a Bíblia Almeida, a gente encontra púrpura também. Quando a gente vai para a Bíblia de Jerusalém, a gente encontra púrpura também. Existem as Bíblias na linguagem de hoje, por exemplo, elas colocam o pano vermelho. Quando a gente vê esses tecidos e também o apontamento de pano vermelho, a gente já entende que vários símbolos dentro do Velho Testamento apontavam para esse elemento vermelho como salvação. Então, por exemplo, na janela de Raabe, para os espiões, para o exército de Israel, na hora que eles entraram na terra de... Nossa, agora fugiu o nome. Tá? No muro de Jericó, quando eles passaram o muro de Jericó e entraram em Jericó, eles olharam aquele pano vermelho e deram a salvação. Então esse elemento ele vai estar, ele foi posto no Cristo sem pensar, foi posto pelos soldados romanos sem pensar, mas aí na hora que a gente vê o acontecimento como um todo, a gente vê esse símbolo de salvação naquele sujeito. Então, na casa de Raabe, o símbolo de salvação foi posto para salvar sua família. Agora, quando a gente vê nesse momento, foi posto esse pano de salvação, esse símbolo de salvação no Cristo, esse pano vermelho, esse pano de púrpura, simbolizando Jesus Cristo, a salvação para toda a humanidade. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê esse elemento vermelho acompanhando. Quando a gente olha nesse momento, no versículo 19, a gente vê no Cristo esse símbolo que já tinha posto desde dos primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Então essa é a conjuntura que está sendo apresentada. Aí quando a gente vai para o versículo 5, olha só o que está escrito. Então Jesus veio para fora
trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, ou o manto vermelho, e disse-lhes Pilatos, eis o homem. Eis o homem, quando a gente vai para outras Bíblias, a gente encontra esse homo, tá? A gente encontra esse homo. E esse homo em grego, tá? Ele vai ser uma das inspirações, por exemplo, do Nietzsche, tá bom? E o Nietzsche vai escrever esse livro, tá? Esse homo, que ele vai tratar várias coisas dentro do seu pensamento, tá bom? Uma questão de vontade de potência e a questão dessa figura de Deus, tá bom? Nessa proposição, nessa proposta nihilista e tudo mais. Então é um livro muito interessante. Foi o primeiro livro do Nietzsche que eu li, tá? Então vale muito a pena olhar para essa obra do Nietzsche e ver as vozes que o Nietzsche busca dentro do Evangelho, e ele faz essa proposição. Inclusive Nietzsche ele vem debater essa questão de deuses, tá? Então a gente diviniza deuses para a gente colocar a nossa vontade de potência motor, para a gente anular a nossa vontade de potência, mas fazer segundo essa vontade desses deuses. E por fim, esses deuses eles nos anulam, tá? Então somos nihilistas porque divinizamos esses deuses. Porém, quando a gente vai olhar a fundo a obra do Nietzsche, a gente percebe que esses deuses que ele está falando não é simplesmente de uma figura divina ou Yahvé e tudo mais, mas essas ideias que a gente diviniza, por fim a gente começa a viver em função de ideias que só nos mutilam e nos impedem de viver uma vida em totalidade. Tá? Então Nietzsche ele vem e faz uma obra assim belíssima, uma construção belíssima. E quando nós, cristãos, olhamos para a obra do Nietzsche, a gente começa a perceber que nós devemos divinizar os verdadeiros deuses. Tá? Então, quando a gente olha para uma tradição ou para um costume dentro de uma comunidade religiosa, que ao invés de trazer vida ou de liberar nossa vontade de potência inspirada pelo Espírito Santo, a gente vai e começa a mutilar a obra de Deus e até a vontade de potência, que é a nossa vontade de ganhar almas. E aí, a gente, por causa desses objetos divinizados, a gente começa a tirar a presença de Deus, que seria uma presença de fato dentro desse lugar. Só fazendo uma dualidade em relação a obra do Nietzsche, que todo mundo fala mal do Nietzsche, eu gosto demais. Mas vamos avançar, tá? Fizemos uma saída aqui. Mas tudo bem, quando a gente vê Pilatos falando isso, ele vem e fala esse homo, ou seja, eis o homem, eis esse sujeito em totalidade que está aqui na nossa frente. E aí a gente começa a entender algumas coisas que já está lá desde os primeiros capítulos dos evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos quanto o evangelho joanino. O que acontece? A gente percebe que Pilatos vê em Jesus o exemplo de homem, o exemplo de humanidade. Eis o homem, ou seja, Jesus Cristo veio, Adão e Eva pecaram, fizeram com que o pecado viesse para o ser humano, e o ser humano não está mais não está completo mais. Ele não está completo, ou seja, foi tirada essa vertente, a possibilidade de uma vida eterna com Deus, um relacionamento direto com Deus foi tirado. Então estamos mutilados, não somos os seres em totalidade. Mas quando Pilatos olha para o Cristo, ele vê o ser humano um ser em totalidade. E aí ele vem e fala, esse o homem, né? E aí quando a gente olha para Adão e Eva, todos eles morreram, não existem mais, mas eis o homem. E aí a gente consegue entender o que é que Pilatos simboliza nesse evangelho joanino. Ou seja, até os seres que nunca ouviram falar da obra messiânica, da obra de salvação do Cristo e de Deus, eles viram em Cristo a humanidade, viram em Cristo a figura de Deus, viram em Cristo a mensagem divina. Mas aqueles que já recebiam a mensagem há tanto tempo não conseguiram ver isso. Vamos avançar. Quando a gente vai para o versículo 8, por exemplo, olha o que está escrito. Quando Pilatos ouviu essa palavra, temeu ainda mais. Ele entrou no pretório novamente e disse a Jesus, de onde tu és? Olha só o que acontece. Então os judeus vêm e falam que Jesus Cristo tinha dito que ele era filho de Deus. Dentro da cultura grega e romana, claro, por causa da junção da ideia grega,
eles acreditavam sobre o nascimento de filhos de deuses aqui na Terra. Tá? Então a gente vai para a mitologia grega, a gente percebe que eles acreditavam nessa possibilidade de Deus ter filhos humanos e deuses se relacionar com os seres humanos, deuses que não eram Yahvé, mas eram os deuses dentro do panteão deles. Então eles acreditavam nisso. Na hora que Pilatos vem e ouve dizerem que Jesus Cristo era filho de Deus, ele olha aquilo e vai averiguar a situação. Na hora que ele pergunta para Jesus de onde tu és, Jesus Cristo vem e não fala nada. O que acontece? Jesus Cristo, ele foi esse ser que ninguém sabia de onde vinha. Por quê? Ele vem, nasce em Belém, vai para o Egito, volta do Egito, se instala em Nazaré, depois vai para Cafarnaum. Então é um trajeto que as pessoas vêm e falam, tá, Jesus de Nazaré. Mas a gente vai ver que o trajeto dele ele é tão amplo que faz com que a real naturalidade de Jesus, ou seja, o seu nascimento em Belém, seja até apagado. Ou seja, quando a gente vai para o capítulo 7, se eu não estou enganado, de Hebreus, a gente percebe que Jesus Cristo ele era esse ser sem historiografia, né, sem saber a sua gênese, mas vem e promove a campanha de salvação para a humanidade. Isso aponta para Melquisedeque, aquele que recebeu o dízimo de Abraão. Né? Então, Melquisedeque era esse sacerdote de Salem, que ninguém sabia de onde veio e para onde foi, e qual foi o destino dele, ninguém sabe. Quando a gente vê Jesus Cristo veio de um lugar que nós não sabemos, e ele foi para um lugar que nós não sabemos, porém, ele nos deixou uma mensagem de que ele ia para aquele lugar, ele voltaria para aquele lugar, mas num determinado dia ele vai voltar, e ele vai porque na casa do pai dele tem muitas moradas, ele só foi preparar, mas ele vai nos levar para estarmos eternamente com ele. Então nesse ponto aqui, Pilatos vem e pergunta de onde tu és, e Jesus Cristo não responde. Quando a gente vai para o versículo 11, a gente encontra o quê? Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Ou seja, o que acontece? A autoridade de Pilatos, segundo Jesus, foi dada por Deus. E sim, claro, as autoridades todas são dadas por Deus ou permitidas por Deus. Muitas vezes Deus não deu autoridade, mas permitiu que a pessoa tivesse uma determinada autoridade. Quando a gente vê pessoas cometendo muitos erros, existe uma permissão de Deus para que isso aconteça. E quando olhamos para a nossa vida, a gente percebe que existem vários momentos que Deus faz uma ação segundo a vontade dele para que nós consigamos, mesmo que não sendo da vontade de muita gente, que a gente conquiste a nossa vitória e que a gente tenha posições de liderança, posições de destaque, posições de sucesso, tá bom? Graças a Deus eu passei por vários momentos em que eu vi a mão de Deus e tenho visto a mão de Deus agindo para que algumas coisas acontecessem. Esse canal é um exemplo disso. Vamos seguir. Então Pilatos, ele recebeu essa autoridade provinda de Deus, para que tudo isso acontecesse. Mas aqueles que entregaram, mesmo que Pilatos tivesse culpa nesse cartório, aqueles que entregaram têm mais culpa. Por quê? Eles já tinham sido avisados que o Filho de Deus nasceria ali. E eles, mesmo sabendo disso, foram e fizeram tudo errado. Tá bom? Tudo isso já tinha sido avisado, mas mesmo assim eles não ouviram os avisos que já lhes tinha sido proposto. Tentando usar a palavra legal aqui. Beleza? Mas vamos lá. Então, quando a gente chega no versículo 13, tá? Olha só. Tendo ouvido estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na tribuna, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, ou Gábata. Olha só, quando a gente vai para o versículo 13, na Bíblia Almeida, olha só o que está escrito. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofo. É até difícil falar. Litóstrotos. E em hebraico o nome é Gabatá. Ou seja, Litóstrotos, que inclusive no meio protestante as bíblias que mais se usa é a Bíblia Almeida, que aí não vai dar para ver porque está bem velha a Bíblia. Mas aí o que mais se vê, as traduções que mais se usa no meio protestante é a Bíblia Almeida. E essa Bíblia ela vem e traz
essa palavra litostrotos, que, para que você que não saiba, a tradução para litostrotos é pavimento. Então eles foram num pavimento, num lugar super aberto, e lá tinha um trono, tinha um espaço onde o Pilatos poderia julgar essas pessoas e tudo mais. Esse lugar eles chamavam de Gabatá. Gabatá. Isso mesmo. Então esse é o lugar. E Pilatos vai fazer esse julgamento de Jesus. Quando a gente vai... Quando a gente vai para o versículo 15, olha só o que está escrito. Eles então gritaram, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, crucificarei vosso rei? Faz uma pergunta. Responderam os sumos sacerdotes, não temos rei senão César. O que acontece? Quando a gente começa a ver essa situação, a organização do discurso do sumo sacerdote é para que ele seja crucificado, segundo a vontade romana. O único filho de Deus que existia, o único Deus e o único rei que existia era o imperador. Então o imperador era filho de Deus, segundo o ideário romano. Tá? Quando Jesus Cristo vem e fala que ele era filho de Deus e era rei dos judeus, ser rei dos judeus, ele falar que era rei dos judeus, tudo bem, não existiria problema nenhum. O único problema que ele teria era com Herodes Antipas, que nessa conjuntura aqui o cara sumiu, né? Ele desapareceu, coisa que se fosse o Herodes o Grande, o pai, já teria destruído Jesus Cristo. Mas como ele era um fracote, ele foi e sumiu, desapareceu. E quem vai assumir a organização desse problema foi o Pilatos, tá? E aí, na hora que eles falam, que o sumo sacerdote vem e fala que Jesus Cristo tinha falado ser filho de Deus, aí nesse ponto o Pilatos não tinha o que fazer. Porque segundo a ideia romana, segundo a lei romana, dizer-se filho de Deus estava abrindo uma ação política contra o imperador. Então isso, mesmo que Pilatos quisesse salvar Jesus, que ele tentou várias vezes produzir essa salvação, ele vai e chega num ponto que ele não tem para onde correr. Que aí o significado de lavar as mãos é de fato esse ponto que ele em si estava sendo pressionado pela lei romana e também pelo costume lei judaica. Então essa construção que vai se construindo. Tá? Ele tem culpa, mas essa culpa ela é muito menor do que a lei que os judeus estavam professando, a vontade dos judeus, e também que a lei do César. Ele estava no mato sem dog. Vamos seguir. Quando a gente chega no versículo 17, a gente encontra assim: e carregando ele mesmo a cruz, saiu para o chamado lugar do crânio, ou lugar da caveira. Que nas Bíblias Almeida, o que mais se tem é lugar da caveira. Que se diz em hebraico Gólgota, tá bom? Então esse espaço aqui, essa conjuntura vem e apresenta isso. Quando a gente vai para o versículo 19, tem um ponto muito importante aqui. Pilatos escreveu um letreiro e colocou sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tá bom? E aí, dentro desse ponto, a gente vê que Pilatos reconhece Jesus Cristo como o rei dos judeus. Ou seja, como Cristo, como Messias, como o rei dos judeus. Porém, os próprios judeus não reconheceram Jesus e eles viraram a costa para Jesus para ser levado como ser tido como filho, ser tido como rei, o César. Eu estou pensando aqui, eu dei até uma travada, porque o que acontece? Quando a gente vê essa situação, o que a gente lembra é a situação de Samuel na hora de levantar como rei Samuel. Na hora que eles levantar como rei Samuel. Levantar como rei Saul. Então Samuel ele é pressionado pelo povo a escolher um rei humano. E Samuel fala que, segundo a vontade, segundo o que Deus disse, se eles escolhessem o ser humano como rei da mesma forma que as outras nações, eles teriam resultado como todas as outras nações. Que de fato foi. Eles colocaram reis ali que exploravam eles com impostos e trabalhos, e por fim, na hora que deveriam protegê-los, eles não eram protegidos. Tá? Então essa conjuntura vem e aponta a mesma coisa. No ato, Deus estava dando para os judeus um rei
que era o seu próprio filho para ser rei dos judeus. E os judeus não aceitam esse governo teocrático, esse governo segundo a vontade de Deus. E por fim, coloca Jesus à morte, mata Jesus, viram as costas para Jesus, abandonam Jesus e nem entram na porta no julgamento de Jesus na sala de Pilatos, porém, na hora que eles escolhem um rei humano. É a mesma situação. Quando a gente vai para a vida de Saul e Samuel, aquele acontecimento aponta para esse acontecimento aqui, tá? Que me veio agora, comecei a pensar e de fato é isso, tá bom? Então Pilatos, não sendo judeu, reconhece Jesus Cristo como rei dos judeus. E os próprios judeus viram a costa para ele e vai para o lado de César. E por fim, sofre as mesmas consequências que o Império Romano vai sofrer. O Império Romano tem a grande invasão bárbara lá por volta do século 5, 6 depois de Cristo, só que antes, no ano 70 depois de Cristo, a gente vê a grande destruição. Então, o rei que eles escolheram, viraram as costas para eles e ainda arrebentaram o templo deles. A gente tem um parênteses aqui. Veja quem você escolhe para ser o rei da sua vida, para conduzir a sua vida, porque dependendo quem você escolher para conduzir a tua vida, por fim vai te abandonar no momento mais necessário que você tiver. Mas nesse momento entenda, aquele que te amou primeiro nunca te abandonará. Ele estará do teu lado para o resto da tua vida e chamará no resto da tua vida para viver toda a eternidade junto com ele. É belíssimo esse texto. Vamos avançar. Quando a gente vai pro versículo 24, tá? Quando a gente vai para o versículo 24, a gente vê alguns apontamentos de alguns salmos, mas aí quando a gente vê no versículo 25, é um ponto que é muito interessante. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Cleofas e Maria Madalena, ou Maria de Magdalá. Nessa Bíblia está apresentando Maria de Magdalá, e nas outras Bíblias está apresentando Maria Madalena, que é o termo que a gente mais conhece. Tá? Quando a gente vai para o versículo 26, a gente encontra um ponto muito importante. O discípulo que ele amava, disse a mãe, tá? Mulher, eis teu filho. Ou seja, Jesus Cristo entrega para o discípulo que ele mais amava. Esse termo, discípulo que ele mais amava, independente se for João, quem foi, isso simboliza a comunidade, tá bom? Então a igreja é o discípulo que Jesus Cristo mais amou e que espera-se que ama o Cristo. E aí, dentro dessa igreja, Jesus Cristo entrega a sua mãe para ser cuidada, ou seja, a comunidade que Jesus Cristo formou que cuidasse de Jesus, da mãe de Jesus, tá bom? Então é essa conjuntura que vai se apresentar. Quando a gente vai para o último ponto que nos chamam a atenção, tá? Que é belíssimo, tá bom? Que é o ponto mais importante dentro desse texto. Mais importante não, porque tem um monte de coisa importante aqui. Achar o mais importante é complicado. Mas vamos lá, versículo 30, o último versículo que vamos analisar. Quando tomou o vinagre, tá? No joanino, no evangelho joanino ele toma, nos outros ele não toma, ele cospe, tá? Mas quando tomou o vinagre, Jesus disse, está consumado. O que acontece dentro desse ponto, tá? Pilatos, e dentro do costume deles, do costume judaico, se Jesus Cristo continuasse, né, a morte dele, já ia começar a Páscoa. Então a morte dele naquele lugar, como que era uma cidade muito perto da cidade, ia profanar a Páscoa. E aí Jesus Cristo tinha que ser tirado antes para ser sepultado. E aí acontece dois pontos. Primeiro, Jesus Cristo não tem os seus pés quebrados, tá? Seus ossos quebrados. Por quê? Quando a gente vai para o Êxodo, no capítulo 12, tá? Quando a gente vai para o Êxodo, no capítulo 12, no versículo 45, tá bom? No 46, há de comer-se numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Ou seja, quando a gente começa o Evangelho de João, é apontado, segundo o discurso de João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E se ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele não poderia ter seus corpos quebrados, ter suas pernas quebradas. Então é isso que acontece. É isso que aponta, tá? Então, o fato de Jesus Cristo morrer antes do tempo permite que ele não tenha o seu corpo todo quebrado. E aí,
mostra que ele de fato era o Cordeiro Pascal. E aí eles tiram Jesus Cristo e levam para um sepulcro que não tinha ninguém morrido ali, então não era um espaço profano, e mais, que era do lado de um jardim. Aí, o que acontece? Quando ele fala nesse ponto de estar do lado do jardim, a gente leva para um outro apontamento anterior do Êxodo, que é lá no começo de Gênesis. Quando o pecado acontece, o primeiro pecado, segundo a ideia adventista, é o segundo pecado. O primeiro pecado foi nos céus com a queda de Lúcifer, de Satanás, e aí vira Satanás. Mas aí, o segundo pecado, ou segundo a ideia protestante, o primeiro pecado humano, o primeiro pecado humano, ele acontece no jardim. Então, no jardim acontece o problema do pecado humano, dessa natureza pecaminosa humana. Então, para restituir a humanidade dos humanos, deveria se voltar no jardim. E aí, quando a gente vê Jesus Cristo, ele é sepultado no jardim. Porque é no jardim que deve clarear essa luz, essa possibilidade de salvação da humanidade. Então, por isso que Jesus Cristo vai para aquele sepulcro que ninguém tinha morrido, sido sepultado nele. O que acontecia é que os judeus pegavam, faziam um sepulcro onde sepultavam várias pessoas. Naquele ninguém tinha sido sepultado ainda, colocaram Jesus lá dentro. Tá? Então, esse é um ponto. Existe um outro ponto. Quando a gente vê... Tá, a gente está avançando. Eu achei que era o último, mas não é não. O último é o 40. Foi mal. Então, dentro desse momento, é isso que acontece. Quando Jesus Cristo fala está consumado, existe um outro ponto aí. Por que ele fala está consumado? Porque toda essa obra salvífica já estava terminada, tá bom? E aí, dentro desse momento, começa a dispensação da graça e o trabalho do Espírito Santo. Um outro ponto que a gente tem que entender aqui dentro, um pouco antes que a gente já leu, é a questão de Maria, por exemplo. Maria, quando a gente vê o primeiro milagre de Jesus segundo o Evangelho joanino, começa na figura de Maria e é Maria que faz. Então Maria começa a fazer esse processo de levar Jesus para esse início da sua obra. Quando a gente vê o último momento do milagre, Maria também está. Então Maria está junto com Jesus. Ela inicia e termina esse trabalho salvífico. Porém, quando a gente vê a figura de Maria, ela está apontando para a figura do povo santo de Israel. É uma figura, a figura da mulher dentro do Evangelho joanino, nessa figura da comunidade sincera dentro desse povo profano, desse povo errante que foi o povo de Israel. Tá bom? Já estamos quase terminando, tá? Desculpa pelo meu erro do versículo 30, mas vamos seguir. No versículo 34, sobre a roupa de Jesus. A roupa de Jesus era uma roupa única, não tinha várias costuras, então não tinha ajuntamento de tecido e costurado. Era uma roupa em unidade. Isso aponta lá para o livro de Levítico, que aponta qual é a forma que a gente deveria construir a nossa roupa. Quando a gente vai avançando, a gente encontra um ponto muito importante, também no versículo 34. Olha só. Mas um dos soldados feriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando a gente vê esse sangue e água, a gente vê alguns apontamentos. Nos evangelhos, a gente vê Jesus Cristo falando ser a água viva, tá? Que Jesus Cristo poderia dar água viva. Um outro ponto é quando a gente vai lá para o Êxodo, para o Números, a gente vê Moisés tocando na pedra e saindo água. Quando a gente vai para o Ezequiel, no capítulo 47, de 1 a 12, a gente também encontra havendo esse altar, que do altar jorraria água para toda a humanidade. E quando a gente vê Jesus Cristo, eles furam o lado de Jesus, não quebram os seus ossos, mas furam o lado e jorra água. Então todos esses detalhes vêm apontando para sendo Jesus esse que traria a água. E qual é o significado da água? A água naquele momento, naquela conjuntura, naquela geografia, apontava para o significado da vida. Então quando a gente vê nos Salmos, principalmente, a gente vê esses apontamentos em relação à água muitas vezes. Inclusive todos aqueles que estavam plantados junto à árvore, eles teriam... junto à árvore.
junto à água, junto a ribeiros, eles teriam uma vida longa. Então é essa conjuntura de Jesus Cristo sendo esse passível e possível de propagação da água, tá bom? E aí a gente de fato agora é verdade mesmo. A gente chega no versículo 41, no último versículo que a gente vai comentar. Olha só, havia um jardim no lugar onde Jesus fora crucificado. E a gente já falou do jardim, né? Foi mal. Onde Jesus fora crucificado. E no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Então, por ser para os judeus o dia da preparação da Páscoa e porque o sepulcro ficava próximo ali, colocaram Jesus. Quando a gente vê a Páscoa, ela é chamada do grande sábado também, tá? Então, possivelmente, Jesus Cristo não tenha de fato morrido na sexta-feira, porque se a gente for fazer a contagem não daria 3 dias. Então, possivelmente, Jesus Cristo tenha morrido na quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Na quarta-feira, eles sepultam Jesus Cristo no final da quarta-feira, tá? E na hora desse sepultamento, ele vai passar de quarta para quinta, uma noite. De quinta para sexta, uma noite. De sexta para sábado, uma noite. 3 noites. 3 dias no sepulcro. Quando chega no domingo, ele ressuscita. Esse é um detalhe que a tradição católica ela vem colocar na sexta-feira. Só que se for na sexta-feira não vai bater 3 dias. É uma coisa que tem um teólogo chamado Eliseu Soriano, que num dos vídeos dele eu vi isso e aponta para isso. Mas vamos lá, agora a gente chega no ponto que dizemos então, o que é que significa isso? Primeira coisa, a historiografia aceita que Jesus Cristo de fato existiu. Os principais historiadores acreditam que de fato encontram verdades que de fato Jesus Cristo existiu. Só que independente se ele existiu ou se não existiu, que adianta Jesus Cristo existir aqui fora se ele não existir dentro da tua vida? Que adianta Jesus Cristo ter morrido aqui fora se ele não nascer, se ele não ressuscitar dentro da sua vida? O que adianta Jesus Cristo trazer uma salvação aqui fora se essa salvação não chegar para a tua vida? O que a gente entende aqui dentro é o que até os maiores filósofos e filósofos ateus viram a mensagem magnânima que Jesus Cristo propagou. Encontraram em Jesus Cristo esse homem, eis o homem. Só que de que adianta Nietzsche falar de Jesus se a sua vida e o seu comportamento não expressarem a realidade e a verdade do Cristo? Então, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, permita que Jesus Cristo seja realidade na sua vida. E mais, da mesma forma que Pilatos reconhece Jesus Cristo como Rei dos Judeus, reconheça Jesus Cristo como Rei na sua vida. Chegamos ao final e nesse momento eu te peço uma única coisa. Se esse vídeo longo, enorme, que saiu esse comentário, foi bênção na sua vida, se inscreva nesse canal, compartilhe, curta, comente. E se for reclamar que o vídeo ficou muito grande, venha nos comentários e reclame lá. Mas permita que essa obra cresça cada vez mais. E se você quiser ajudar essa obra, leia a descrição desse vídeo e colabore, ajuda. Permita que o reino de Deus chegue cada vez mais em muito mais pessoas. Permita que a obra de Deus seja verdadeira na vida de muita gente.